Temos imagens nesse momento de novos ataques que estão acontecendo ali na faixa de Gaza, dessa atuação israelense contra o grupo terrorista Hamas. Nós estamos acompanhando aí ao longo desse mês de conflito que Israel adotou várias alternativas para tentar desestabilizar esse grupo terrorista e principalmente destruir as estruturas que são utilizadas pelo Hamas. Essas são imagens ao vivo e mostram a intensidade dos ataques que estão acontecendo neste momento. Segundo as autoridades israelenses, cerca de 600 locais diferentes que serviam de uso do Hamas para proteção e também para controlar os ataques contra o território israelense foram destruídos. Além disso, dezenas de chefes ali desse grupo terrorista também foram mortos em ataques que estão sendo conduzidos por Israel. Além desses ataques aéreos que a gente está acompanhando agora nessas imagens ao vivo, e olha a intensidade, eu vou até deixar aqui um pouquinho para que você escute o som e tenha a noção do que está acontecendo nesse momento. Olha isso. Pois é muito intensa, né? A imagem, o bombardeio é muito intenso. E segundo Israel, além dessa operação, dos ataques que vêm pelo ar, né, os ataques aéreos, há também uma incursão terrestre que acontece em várias partes, que estão concentradas mais ao norte de Gaza, em que o exército chega até os locais e também vai tentando destruir essas estruturas que foram montadas pelo Hamas. Não são todas as estruturas que estão ali naqueles túneis, aqueles 500 quilômetros de túneis que a gente já debateu aqui com vocês, mas tem várias estruturas também que foram montadas em prédios que eram usados por civis, em alguns prédios que já funcionaram como sedes de hospitais ou de atendimento para os moradores de Gaza. E aí, essas estruturas, segundo o governo israelense, estão sendo destruídas. O problema é que nem todos os civis conseguiram se deslocar, apesar dos avisos que foram feitos pelas autoridades israelenses, que desde o começo desse contra-ataque, depois do dia 7 de outubro, em que o grupo terrorista Hamas invadiu o território israelense, e aí se começou essa ofensiva de Israel para tentar destruir esse grupo, vários avisos foram emitidos para que a população pudesse se deslocar da região norte para a região sul, exatamente por conta desse ataque que Israel faria. Só que esse deslocamento, ele não foi atendido por todas as pessoas. Nossa, gente, é muita bomba, hein? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, é muita bomba caindo lá. E não só as pessoas não se deslocaram, como os próprios terroristas do grupo Hamas, em vários momentos, impediram que houvesse esse deslocamento dos civis, até porque, segundo muito das autoridades, esse grupo terrorista usa parte dos civis como uma forma de defesa, como uma forma de escudo, ou seja, eu mantenho essa população aqui para que os ataques não sejam feitos e, de alguma forma, esse grupo consiga se organizar. Mas o que a gente acompanha nesse momento é uma série de contra-ataques feitos por Israel nesta região de Gaza. Israel que inclusive passou a permitir um cessar-fogo parcial de 6 horas, né, todos os dias, para que possa entrar ajuda humanitária e para que as pessoas possam fazer esse deslocamento. Ao mesmo tempo em que na faixa de Gaza, ali na região de Rafah, na fronteira com o Egito, há operações para que as pessoas deixem aquela área, só que a fronteira ela é fechada em vários momentos. Hoje, por exemplo, era para o grupo de brasileiros sair daquele local, embarcar num voo que voltaria para o Brasil, fazendo algumas escalas, e esse grupo não conseguiu deixar aquela região porque a fronteira tem sido fechada em vários momentos, segundo as autoridades egípcias, por questões de segurança. E eu conto a vocês também que o maior hospital da faixa de Gaza sofreu um grande bombardeio nesta sexta-feira em meio a esses combates intensos que a gente tem acompanhado entre o exército israelense e também o movimento islâmico Hamas, que fica ali no norte do território palestino. Fugindo em direção ao sul, esses civis estão tentando sair desses locais, mas a cena que a gente vê nesse momento é essa. O Hamas anunciou que 13 pessoas morreram, dezenas ficaram feridas no ataque contra o hospital Al-Shifa.
O grupo terrorista Hamas atribui esse ataque a Israel, mas a gente sabe que há uma guerra de informações também envolvendo ambos os lados e é muito difícil você confiar numa informação que vem de um grupo terrorista. O problema dessa guerra, quando a gente fala em termos de informação, é que você não tem nenhum órgão independente que esteja aferindo as notícias e informações que vêm de ambos os lados. Então, a gente traz como dado aquilo que vem das forças de defesa israelense, que pertencem a um Estado e que por isso tem responsabilidades a cumprir, a gente precisa lembrar isso, né? Há uma responsabilidade como Estado de que as informações sejam corretas e de que sejam bem informadas, e de outro lado a gente tem um grupo terrorista que domina um território. Como é que você vai confiar numa informação que vem por parte de um grupo terrorista? Então a gente vai trazendo esses dados para você segundo estas fontes, mas não há um órgão independente que traga algum tipo de aferição em relação a isso. Israel já tinha anunciado combates intensos nas imediações do hospital na última quinta-feira e também informou que matou dezenas de combatentes e destruiu parte dos túneis do Hamas. Agora, 4h27 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo e daqui a pouco espero vocês de volta. Nas outras plataformas seguimos com essas imagens ao vivo de bombardeios intensos feitos agora na faixa de Gaza. Ao longo dessa semana a gente tem acompanhado a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas e em nenhum dia a gente viu cenas assim tão intensas, né? Inclusive em várias conversas que nós tivemos com os moradores, eles estavam ali tentando voltar à rotina, né, do lado israelense, tentando voltar ao trabalho e mencionando que estavam confiando bastante na operação que está sendo conduzida pelo Bibi Netanyahu e pelas forças de defesa israelense. Mas a gente não tinha visto uma situação como essa, até porque a incursão terrestre ela estava acontecendo e esses túneis, como mencionaram aqui as forças de defesa israelenses, estavam sendo destruídos por meio dessa incursão, desta operação que acontece por parte dos soldados, né, que foram levados ali, chamados, né, acionados para que possam então fazer essa operação. Agora, um bombardeio desse tamanho, ao longo dessa semana, nós não tínhamos acompanhado ainda. Será que a gente tem mais informações com o nosso repórter que possa trazer para a gente em relação às pessoas que estão esperando para sair de Gaza também? Ou ele não está disponível ainda? Enquanto a gente mantém as imagens, eu vou conversando com o André Anelli, porque diante de toda essa tensão, existem também centenas de pessoas que estão esperando para deixar a faixa de Gaza por conta disso, que não estão conseguindo. André Anelli, eu gostaria que você falasse dessas pessoas e principalmente dos brasileiros, que mais uma vez ficaram na mão. Pois é, né, Evandro? É uma novela que parece não ter fim, apesar da gente sempre estar noticiando aqui que existe a expectativa, então, de que os brasileiros deixem a qualquer momento a região de Gaza. Essa saída vai se atrasando cada dia mais. Hoje, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou que autoridades de Israel garantiram a ele que o grupo de pessoas que pediu repatriação ao governo brasileiro vai sair de Gaza assim que a fronteira de Rafah reabrir para a passagem de estrangeiros. Nas últimas horas, os brasileiros foram incluídos pela primeira vez na lista de estrangeiros autorizados a entrar no Egito. Só que o drama continua. A fronteira no posto de Rafah foi fechada de novo devido a suspeitas de que o Hamas tentou infiltrar combatentes como motoristas de ambulâncias que levam feridos graves para o país africano. O grupo de 34 pessoas, entre brasileiros e palestinos em processo de imigração, chegou a ser levado de ônibus para o posto da fronteira de Rafah às 2 da madrugada dessa sexta-feira pelo horário de Brasília daqui e 7 da manhã lá pelo horário local. Logo depois, esse grupo precisou retornar para as cidades onde continuam abrigados, que é Rafah e também Khan Yunis, e esse grupo continua então nesse local há mais de um mês. Apesar dessa demora da saída dos brasileiros, o ministro Mauro Vieira disse hoje que não existe nenhum tipo de crise diplomática com as autoridades locais. Além do grupo de brasileiros, o governo aqui do país, o governo federal, também segue com grande expectativa de resolver essa situação. Isso porque a gente relembra que há mais de 2 semanas, um avião da Força Aérea Brasileira, a FAB, continua posicionado no Egito para trazer esse grupo de brasileiros de volta aqui ao país, objetivo que deve ser alcançado quando a fronteira for reaberta
a qualquer momento, Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelli. Olha, a gente está assim, aqui no estúdio, né? Está todo mundo atônito com a quantidade de bombas que estão sendo ali lançadas sobre o território da faixa de Gaza nesta ofensiva que você acompanha ao vivo agora aqui no 3 em 1. Fala, Gustavo Segré. É importante mostrar que essas luzes que se observam na tela são essas luzes de iluminação. E o que observamos nos cantos são os foguetes mesmo, os mísseis que chegam. Isso foi explicado há pouco tempo aqui no 3 em 1. Exatamente. Por um dos entrevistados. Então, isso que observamos são foguetes, mísseis, que vão caindo. E o que está no meio é a iluminação, provavelmente para as forças israelitas observarem aonde devem cursar esses mísseis. Mas nunca vimos isso. Exatamente. Segundo as informações das Forças de Defesa israelenses, eles atuam dessa forma, né? Eles iluminam o local, identificam ali o espaço que eles queiram atingir e aí lançam os foguetes logo depois. E também, segundo informações, eles comunicam às pessoas dos pontos onde haverá esse contra-ataque para que os civis não sejam atingidos. Mas, obviamente, que isso não impede que pessoas morram, porque a gente tem acompanhado os números subirem ao longo dos últimos dias. Quantidade. Eu tentei fazer uma conta por alto do lançamento. Só nesse período que a gente está aqui falando, foram mais de 50 ataques. Ali pelas laterais a gente consegue perceber, né? E tem uma informação também que eu trago agora para vocês sobre aquilo que o Hamas disse, de que Israel vai atacar hospitais, e Israel traz a seguinte notícia, de que ele matará comandos do Hamas que atirarem de hospitais. Então, segundo as autoridades israelenses, o grupo terrorista, ele utiliza essas estruturas que seriam voltadas para civis, como prédios, hospitais, para montar ali parte de suas bases e fazer ataques contra Israel. Depois que isso é identificado pela inteligência israelense, há então esses contra-ataques com destruição desses locais. Essas imagens ao vivo agora trazem um pouco dessa situação que acontece ali em Israel.